É uma alegria falar com vocês. Ri muito nesse período todo, foi maravilhoso. E agora, hoje, sobre educação para a morte, olha a pessoa que vem preparada para o que é necessário, não só para ela, mas para o coletivo. Vou falar sobre as mártires cristãs, na descrição de Ruth Salviano, um livro que está para quem quiser comprar. Eu não dou para todo mundo, porque não tenho condições físicas. As mártires cristãs. Nós sabemos, depois da vinda de Jesus, essa luz que nos trouxe tudo o que precisávamos para crescer espiritualmente, que continua conosco, graças a ele, com seus apóstolos simples, menos o Dr. Lucas e Paulo de Tarso, a luz continua a nos convidar a segui-la e compreendê-la. Mas, quando Jesus partiu, surgiram denúncias para aqueles que gostavam de Jesus e o desejo de fazer com que eles dissessem que não, que Jesus não havia ensinado nada certo, contrariasse diante de um tribunal o que Jesus havia dito. Sabemos dos homens mártires cristãos maravilhosos, que foram ameaçados de tortura, presos no circo, morreram lutando, porque diziam: não, amamos Jesus, não vamos dizer que ele mentiu, não voltaremos aos ídolos pagãos, amamos Jesus. Foram muitos. Vemos nos filmes, quando o imperador declara, ele é morto. Vemos injustiça, sacrifício desnecessário, mas as mulheres mártires ficaram apagadas, não por mal, mas porque, devido a tanta correria, mais fragilidade física, os homens que assumiram as posições de comando foram apagando, porém ficaram registradas na história. E uma mulher protestante, Ruth Salviano, que vem resgatá-las e mostrá-la à luz da bondade. As pesquisas foram muito bem feitas. Existe Martim Lutero, foi quase um mártir, ele lutou para que Jesus fosse bem apresentado, representado. E as mulheres mártires, mulheres que estavam apagadas na época, tiveram a mesma coragem. Tem vários casos, vou falar alguma. Perpétua, nobre, família nobre, rica, feliz. Ela é denunciada porque se tornou cristã. Ela é chamada pelo tribunal, eles dizem: você vai ser perdoada, basta você começar a adorar os ídolos pagãos. E o imperador de Roma, ela disse: não, não vou negar o amor que eu tenho por Jesus de Nazaré. Ele falou a verdade, eu fico com Jesus. Entre vocês, o que me dizem? Os ídolos pagãos que não valeram nada? E Jesus, eu fico com a luz do meu coração, Jesus de Nazaré. Mas você vai ser torturada e morta. E o pai dela entra berrando nobre, mas ele até esqueceu a nobreza dele, com o filhinho de Perpétua para ver se a convencia a negar o Jesus e ficar com os deuses pagãos. Não, até me dói o coração até hoje, tanto tempo, mas ela parte para a morte. E graças a Deus vai para dimensões melhores e o filhinho, a mãe dela vai cuidar. E tantas apareceram, uma escrava, Felicidade, foi denunciada também, é cristã, o tribunal chama Felicidade, ela faz a mesma coisa que Perpétua. Não, eu não adoro ídolos pagãos, Deus é um só e Jesus trouxe a verdade na terra. Você vai ser torturada. Ela disse: podem me torturar e matar, fico com Jesus. E vai também. Uma menina de 13 anos, ela dizia a todos que ela amava Jesus, que Jesus estava correto. É denunciada, a Inquisição a chama, naquela época não era Inquisição, seria logo depois chamada Inquisição. A Inquisição a chama e ela é
torturada e morta. Antes de morrer, falam mais uma vez: adore os ídolos pagãos, é só o que você tem que fazer. Ela fica nervosa, derruba os ídolos pagãos em vez de adorá-lo. É morta também. E outra que aparece, essa eu não lembro o nome, mas está lá no livro de Ruth Salviano. Também ela diz: prefiro a tortura e a morte do que mentir em relação a Jesus. Morre. E os 2 torturadores dela se tornam cristãos, influenciados pelaquela coragem, aquele amor, aquela certeza de confiar inteiramente em Jesus de Nazaré. Aí eles publicam uma ordem: todos que tiverem um livro que cite Jesus, queimem. A maioria, muitos seguem, mas foram denunciados um casal, Maura e Mateus. Mateus primeiro é chamado no tribunal, e ele diz: não, eu não enterrei, eu não escondi meus livros, eu os enterrei e não vou contar onde enterrei. Ninguém vai acabar com os livros de Jesus, alguém os achará e aproveitará. Fico com Jesus contra os deuses pagãos. Aí falam: chama a mulher dele, mulher é mais delicada, ela vai renegar Jesus, já dá para diminuir a pena dele. Chama a Maura, ela entra e fala: nem sei o que meu marido falou nesse tribunal, mas tenho certeza que concordo com ele. Fico com Jesus, abaixo os chamados deuses pagãos. O casal é levado, morto e torturado. Mas o que me impressiona é que em todo lugar havia pessoas dispostas a condená-los, simplesmente porque eles gostavam de Jesus, respeitavam Jesus. Mas isso, diz o pai Jerônimo, padre da igreja, padre ainda não, ele ainda é pai Jerônimo da igreja que viria. Ele disse: foram essas mártires mulheres, foram o sangue que regaram as sementes preciosas lançadas por Jesus de Nazaré. E por isso as ideias de Jesus conseguiram, de uma forma surpreendente, se espalharem por todo o mundo. E é verdade. Quanto mais os anos passam, mais a verdade trazida por Jesus de Nazaré vai se espalhando, modificando corações. Olha que é uma longa caminhada, surpreendente caminhada, mas me surpreende também cada vez que eu leio o livro de Ruth Salviano. Agora eu quero guardar mais uns casos, porque é incrível que numa época em que a mulher era considerada quase nada, em que não podia se manifestar, incomodou tanto com essa ideia grandiosa de acreditar em Jesus de Nazaré, que eles lembraram que a mulher devia morrer como os homens. E elas morreram, não renunciaram a seguirem Jesus de Nazaré e deixaram claro aos tribunais que respeitavam e preferiam a morte do que renegar Jesus. Então é surpreendente essa passagem que eu não conhecia. Outro dia que descobri o livro de Ruth Salviano, está fazendo o maior sucesso. Ela tem outro, que eu tenho que comprar na internet, que agora é duro achar livraria. As livrarias sumiram, porque quase não se compra um livro. Outro dia eu e minha filha achamos, num shopping, ficamos malucas, vamos voltar lá para pegar livro de papel, que eu gosto e me acostumei. Mas a história é linda das mártires cristãs. E eu me pergunto, hoje já não somos denunciados, hoje somos respeitados. Também foi uma longa caminhada até nos respeitarem. Não existe hoje, diz aquele pastor islandês que eu citei, nenhuma pessoa leal e que leu a Bíblia que tenha coragem de dizer que nas Bíblias sérias que surgem depois do trabalho magnífico de Martim Lutero, que era católico, virou luterano,
acreditando só nas traduções verdadeiras sobre Jesus, não existe mais alguém que não respeite esse trabalho magnífico. E eu quero ver as teólogas cristãs a coragem que tiveram, apresentando os ensinamentos de Jesus sem as deturpações que nós colocamos lá. Eu quero ver, porque talvez eu estivesse lá deturpando ou então batendo palmas. Isso. Aliás, eu nem vou querer ver tão cedo, eu vou esperar mais. Eu ficar mais forte. Porque realmente triste papel. E o pai de Perpétua, o nobre, tiveram retirá-lo à força do tribunal, porque ele queria que a filha, coitado, queria salvar a filha da morte, mas ela não se perdoaria jamais. Queria que a filha dissesse que ela não gostava de Jesus, não respeitava Jesus e fizesse sacrifícios aos deuses pagãos. Então, caminhamos lentamente para chegar até aqui. E nos encanta agora o respeito a Jesus de Nazaré. Aquele psiquiatra que eu citei já, Augusto Cury, que vem dizer a todos, a clientela dele, que ele não é mais materialista, que ele ama e respeita Jesus de Nazaré. Coragem, maravilhoso. Também tantos outros que agora, graças ao desenvolvimento da ciência e graças à coragem que cresce na medida que se confia em Jesus de Nazaré e graças ao trabalho atual de cientistas corretos, como aqueles que aparecem num livro lindo, O Cérebro que se Transforma, apresentando corajosamente a verdade, conseguimos com mais tranquilidade entender que Jesus é o vitorioso e que em breve a Terra será um mundo de paz, de regeneração. E diz a Gênese, aqueles que não conseguiram seguir os ensinamentos de amar o próximo como a si mesmo, mas que ficam materialistas, tudo bem, vão se modificar com o tempo, mas todos aqueles que prejudicaram, não por castigo, porque Deus não castiga, Deus educa através do amor e de dificuldades que nós mesmos criamos e que o doutor Bezerra de Menezes diz com tanta propriedade, problemas não são castigo, são apenas possibilidade de evolução. E eu digo sempre, quando estamos numa universidade ou numa escola mais difícil, outro dia essa minha filha caçula queria ser Masterchef. E mandou receita para a Globo, fotografia, não conseguiu. Agora ela quer ser da Ana Maria. Mas existem pessoas maravilhosas que querem demonstrar a verdade dos ensinamentos do Jesus de Nazaré. E a luz vai crescendo e se espalhando. Antigamente éramos espíritas, éramos olhados de lado, hoje não. Eu pego o taxista protestante católico, digo com alegria, eu sou espírita. Um tem a mãe, outro é ele mesmo, outro é um parente, e vamos sendo respeitados. O trabalho não é nosso, é de Jesus de Nazaré e é reapresentado pelo mestre de Lyon, Allan Kardec, tão bem apresentado hoje pelo querido irmão que aqui estava, fez um trabalho belíssimo. E nós também nos congratulamos de fazermos uma pequena parte nessa compreensão maior do que precisamos saber no planeta Terra. Tantas dificuldades seriam sanadas, tantas mudanças aconteceria quando nós mesmos espíritas nos dedicássemos mais ao trabalho de regar, não agora com sangue, mas de leitura, de conversa, de coragem quando encontramos pessoas mais difíceis, essa plantação de amor do mestre dos mestres, nosso irmão mais velho, único no planeta Terra, Jesus de Nazaré, que se sacrificou
Até hoje eu não consigo ver o filme lindo da Record quando começa a paixão e batem, eu desligo, não aguento. Eu só ligo ele na cruz, mas também me entristece. Mas eu quero ouvir essa capacidade de perdão. Sofreu, foi terrível, e ele ainda diz: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Capacidade de amar que nós temos que desenvolver. Para isso o Espiritismo veio, para isso Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho, se sacrificou. E tem uma poesia linda de Maria Dolores que, se eu lembrar, eu vou recitar. Senhor, quando nos concederem o privilégio do renascimento na Terra, entre as dificuldades que eu tenho e aquelas que eu não vejo, que eu possa conservar as mãos marcadas, para que eu tenha a luz que o Senhor trouxe para a Terra. Tantas vezes me enganei pensando que o sacrifício era não fazer prece, para compreender depois, me confundi toda, mas vou ver se eu mudando as palavras. Não, vou começar. Senhor, quando me concederes o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresente aquelas que não vejam, e, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em qualquer parte, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Quando me debatia, pensando que fosse prece, fazendo como agricultor que teme terra e lama, esperando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Mas agora, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas, dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e ao coração, não me largues ao susto a que me leie, ajuda-me a entregar as duas mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Dolores. Não foi mediúnico, não. Eu não tenho mediunidade. Eu fechei os olhos porque eu comecei a me distrair. Olha que gozado. Então, eu fechei os olhos, eu penetrei no texto. Maria Dolores resume o trabalho lindo de Jesus de Nazaré e o pedido que nós devemos fazer: que temer o inferno? Se agirmos certo, nada nos acontecerá. E se quer temer o inferno, porque o amor cobre a multidão de pecados. Se agirmos errado, vamos nos corrigir plantando e praticando amor e escolher o caminho seguro do amar ao próximo como a nós mesmos. Não temos medo. Queríamos apenas caminhar mais rapidamente, mas cada um faz o que pode. Tomemos a vitamina do Evangelho e todos os acompanhantes do Evangelho. A homeopatia perseverante na casa espírita, sem preguiça. Outro dia eu falei para um dos taxistas:
o senhor tem ido à igreja? Ele se diz católico, ele falou: eu não tenho tempo. Eu falei: trate de achar. A igreja é sua possibilidade de se manter no trabalho e nas luzes. Não faça isso, divida o seu tempo. Aí liguei para o meu filho de Campinas e falei, ele é espírita. Você tem ido ao centro espírita? Mãe, você acredita que eu não tive tempo? Eu falei, não acredito. Você não tem tempo para tudo? Tem ido almoçar com a sua namorada, Rubi? Ah, tenho, mas você sabe, senão ela acaba comigo. Eu falei, se você acabar com Jesus, sua vida vai ficar muito mais difícil do que se acabar com a Rubi. Toma a tua linha. Aí ele ligou para mim depois, mãe, estou fazendo certinho, como você diz, doses homeopáticas. Falei, sorte sua, não há vantagem alguma, sorte sua. E o convite é a agirmos com disciplina com tudo que fazemos em nossa vida. Para tudo tem horário, para o trabalho, para a festa, para a reunião dos amigos. Como vamos falhar na hora do centro espírita? Então, o convite à alegria, ao bom humor, mas com coragem e soldados do bem. Fazer o que tem que ser feito. A alegria maior será a nossa. Muito obrigada, a alegria foi muito grande, mas na minha idade, se eu continuar falando, vou ter que falar com o olho fechado e vão dizer que eu estou mediunizada.